Oi, pessoal. Estamos aqui de volta com o capítulo 5, na verdade, com a continuação do capítulo 5. No primeiro momento, nós vimos a revolta de Beckman, vimos também a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. Hoje nós veremos a Conjuração Mineira e também a Baiana, certo? Iniciando aqui com a Conjuração Mineira de 1789, nós veremos o seguinte: no ano de 1760, as jazidas mineiras começaram a se esgotar. Conforme vocês observam nesse gráfico, certo? Até o ano de 1745, que foi o auge, né? O auge da produção do ouro, né? Das minas de ouro. E a partir daí ela foi, né? Caindo. Então, a produção. Então, vejamos. Apesar da produção do ouro cair, aconteceu que o Portugal continuava fazendo a cobrança de impostos, né? E além da cobrança de impostos, a proibição, né, de outras atividades econômicas, certo? Como, por exemplo, impedir a instalação de indústrias no Brasil. Então, essa política opressiva empobrecia, né, os habitantes da colônia e aumentava o medo e a insegurança em Minas Gerais. Aqui eu coloquei alguns dos impostos, certo? Como o quinto, que era 20% de todo o ouro extraído, a captação, certo? Que consistia no pagamento de 17 gramas de ouro por cada escravo maior de 14 anos, empregado na mina, e a derrama. A derrama era a cobrança forçada dos impostos em atraso. Ou seja, se não teria como pagar em ouro, eles levavam qualquer coisa, né? Se apossavam da fazenda, da mina, certo? Então era uma cobrança forçada, ok? No ano de 1788, quando um novo governador enviado por Portugal anunciou que haveria essa derrama, que era justamente a cobrança forçada, né, de imposto, um clima de revolta tomou de conta de toda a população que vivia ali nas minas, né? Então, a capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro, então era muito ouro. E os colonos diziam que não podiam pagar. Por que eles não podiam? Porque o ouro estava se esgotando, de fato, né? Porém, as autoridades portuguesas, eles afirmavam que não, que o problema é que o ouro estava sendo desviado. Eles não acreditavam que estava havendo um esgotamento das minas. Eles não acreditavam nisso, né? Então, vamos ver aqui o que houve, né? O que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, que reagindo, né? Reagindo a tudo isso, a esta situação opressiva, um grupo de homens, quase todos da elite, né? Da elite mineira, né? De Minas, eles começaram a se reunir em Vila Rica, certo? Para planejar uma rebelião contra o domínio português. Então, entre esses rebeldes estavam Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, que era advogado e também um intelectual muito renomado, né, até hoje. Inácio de Alvarenga Peixoto, muito rico também, dono de jazidas, ele era filho de grande fazendeiro e também era comerciante, né?
Tinha ainda entre esses intelectuais, né, que faziam parte da elite, o padre Oliveira Rolim, que era chefe político do Arraial do Tijuco, hoje é a cidade de Diamantina, e ele era agiota, né, emprestava dinheiro a juros. Além disso tudo, ele era negociante de diamantes, né, ele negociava diamantes. Tinha também o padre Carlos Correia, né, de Toledo, que era dono de terras de Minas, certo? E também Joaquim Silvério dos Reis, também, certo? E assim, como se vê, era uma maioria de homens ricos, né? Eles eram homens ricos, alguns deles endividados, né, que temiam perder tudo no dia em que a derrama fosse aplicada, né? Então, entre eles também estava um homem que tinha sido dentista prático, né, tropeiro, garimpeiro, mas que a partir dos 30 anos de idade ele havia se tornado militar, né? Que naquela época a função dele se chamava alfeire, né? Ele era o alferes, que era um cargo que hoje equivale a segundo tenente, né, do Exército. Então ele era alferes, ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier, mas ficou conhecido, né, por todos como Tiradentes. Então vamos ver, gente, como se deu todo esse desenrolar. O que aconteceu? Os conjurados, eles defendiam a independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república, né, com capital em São João del Rei, cidade mineira, e o núcleo agropecuário que mantinha intenso comércio com outras regiões mineiras era justamente essa cidade, né, São João del Rei. E também eles defendiam a criação, lá em Vila Rica, de uma universidade, né, e também de uma casa da moeda para controlar toda a emissão de dinheiro. Então, assim, eles tinham ideais iluministas, né, tinham ideais iluministas, né, e assim, eles defendiam também, eles tinham como objetivo principal também esse fim dos impostos. Agora, já em relação à questão da abolição, eles se divergiam, né? Porque a maioria deles não era a favor da abolição da escravatura no Brasil. Por quê que eles não eram a favor? Porque a maioria eram donos de fazendas, de minas, e todo esse serviço, todo esse trabalho era desenvolvido por escravos. E eles não queriam abrir mão dessa mão de obra, né, escrava. Bom, vamos aqui para a questão da denúncia, né? Opa, aqui. Denúncia da conjuração, né? Vamos ver o que ocorreu. Então, assim, a rebelião ela foi denunciada por alguns indivíduos, mas vai ter destaque aqui o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que ele contou todo o plano, né, dos conjurados ao Visconde de Barbacena, que era o governador, né? E em troca disso, né, dessa delação, é por isso que é chamado de inconfidência. Era algo confidencial, mas que foi, né, delatado. Então, em troca disso, ele ganhou o quê? Né? Ganhou o perdão de suas dívidas, que ele tinha dívidas com Portugal, mas foi perdoado. E ele só morreu 30 anos depois, já um homem muito rico. Bom, de sua parte, o governador, ele suspendeu a derrama, né, e ordenou a perseguição aos envolvidos.
Então, Tiradentes e os demais, todos eles foram presos, né? Então, a rainha de Portugal, Dona Maria I, ela ordenou a abertura de 2 processos, né? Um no Rio de Janeiro e outro em Minas. E o julgamento durou quase que 3 anos, né? Então, 11 conjurados, eles foram condenados à forca, certo? Depois as sentenças elas foram alteradas, não foi efetivada essa condenação, e somente Tiradentes foi condenado à morte. Então, os demais receberam a pena de degredo, né, que era o exílio do país. Eles saíram do Brasil, né, da colônia, e foram para outras colônias portuguesas, mas no continente africano. E Tiradentes, ele foi morto, né, enforcado, esquartejado, e as partes de seu corpo foram esparramadas pelo caminho, né, que ligava o Rio de Janeiro a Minas, ficando a cabeça dele em Vila Rica. Então, a intenção da rainha era fazer com que todos, né, vissem aquilo como um exemplo, entendeu? Ele foi usado assim como um bode expiatório. Então, a intenção da rainha era lembrar a todos o preço, né, a ser pago por quem se rebelasse contra a monarquia. E agora nós vamos ver uma outra rebelião, né, a Conjuração Mineira, ou Baiana, desculpem, certo? Essa daqui ocorreu em 1789, em Salvador, ok? Então foi um outro movimento com objetivo também de independência que ocorreu em Salvador, como nós falamos. Na época, a cidade de Salvador possuía em média 60 mil habitantes. Imagine que desses 60 mil, 40 mil eram afrodescendentes, né? Então, a grande maioria. E muitos deles eram escravizados, outros já eram libertos, né? Livres, e trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes, né? Enfim. Então, o que aconteceu, né? Qual era o contexto socioeconômico, né, lá de Salvador? Havia uma insatisfação da maior parte da população, certo? Então, nós temos aqui, olha só, o crescimento da população e do comércio, o enriquecimento de senhores de terras e grandes comerciantes. Porém, ao passo em que esses comerciantes, né, esses senhores de terras estavam enriquecendo, todo o restante da população se encontrava em péssimas condições de vida, né? Então, eles sofriam por conta dos altos preços de produtos básicos, dos impostos abusivos, né? E além de tudo isso, havia um forte racismo contra os afrodescendentes, certo? Então, assim, voltando aí à questão dos impostos, os impostos abusivos, eles também contribuíam, eram justamente eles que faziam com que o preço dos alimentos, né, aumentassem, certo? E daí aquela obrigação de ficar importando produtos industrializados, porque aqui no Brasil era proibido, né, fabricá-los. Então, tudo isso encarecia muito esses produtos. Então, a população ela estava em péssimas condições, né? Além da questão do preconceito também. Enquanto isso, poucos, né, cresciam, evoluíam, né, economicamente.
Vamos ver aqui o que aconteceu para que houvesse as agitações, né, em Salvador. Então, vejamos só. Com essa situação que nós acabamos de citar, né, essa situação ela gerava uma insatisfação, era generalizada, né, entre as camadas pobres e também médias, não eram só as pobres, mas as médias também. Isso explica porque que no ano de 1789, as ruas, ladeiras da cidade, tanto das cidades alta, né, e baixa de Salvador, foram palcos de várias agitações políticas. Então, entre os insatisfeitos, né, estavam. Opa! Okay. Entre os insatisfeitos estavam alguns intelectuais, como o médico Cipriano Barata, né, e o padre Agostinho Gomes, que eles começaram a pregar ideias de liberdade, né, liberdade, igualdade e fraternidade. E com isso eles atraíam muitas pessoas, né? Quem eram essas pessoas? Eram os pobres, como aqui nesse primeiro pontinho aqui de cima, né? Eram artesãos, soldados, trabalhadores escravizados, libertos, esses que formavam a população pobre, mas também alguns intelectuais, né, que foram esses que nós citamos, que pregavam esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas também haviam alguns homens ricos que tinham interesse nesse rompimento com Portugal, né? Porque, sendo assim, eles podiam negociar livremente com outras nações, né? Também e enriquecerem mais ainda. Então, vejam aqui essa data aqui abaixo, né? 12 de agosto de 1798, aconteceu que lá em Salvador amanheceu com dezenas de panfletos, né, afixados em seus prédios públicos, alguns deles com a seguinte mensagem, que dizia o seguinte: o povo bainense, né, e republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. Então, gente, esses panfletos afixados aí, exigindo a revolução, eles defendiam o quê? O fim do domínio português na Bahia, é esse último pontinho aqui de baixo, tá, gente? O fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem, né, igualdade de tratamento, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, para Salvador comercializar com todas as nações, certo? A diminuição dos impostos e o aumento dos soldos, né, do salário, e também da oferta de alimento, o aumento da oferta de alimentos e ainda o fim do preconceito contra os negros. Então, tudo isso fazia parte do que esses rebeldes defendiam. E como será que tudo isso acabou? Vejamos aqui, nós temos o temor das autoridades dos dois lados do Atlântico, Revolução Americana, Revolução Francesa e lutas por liberdade no Haiti, né? Então, o que acontece, gente? Essas palavras usadas pelos os rebeldes, né? Liberdade e república, é claro que aterrorizavam mesmo as autoridades, né? Então, elas sabiam que esses ideais, eles tinham inspiração em revoluções que já haviam acontecido, certo? Nos Estados Unidos, a Revolução Francesa, certo? E as lutas, né, por liberdade em São Domingos, no caso Haiti. Então, tudo isso explica por que a reação do governador-geral da Bahia, que era Dom
Fernando José de Portugal e Castro. O que foi que ele fez? Ele mandou prender dezenas de rebeldes e condenou à morte 4 líderes da rebelião, todos afrodescendentes e negros, que são esses que vocês veem aqui na foto, né? Que era Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Então, todos eles foram executados, né? E isso aconteceu no dia 8 de novembro de 1799, por ordem da rainha de Portugal, Dona Maria I. Então, todos eles, né, Lucas e Dantas, eles eram soldados, certo? E tinha também João de Deus e Manuel Faustino, eles eram alfaiates, certo? Então, todos filhos e netos de escravos. Então, eles foram enforcados e, assim como Tiradentes, eles também foram esquartejados em praça pública, né? Mais precisamente na Praça da Piedade, em Salvador. Bom, e aqui nós terminamos, pessoal, nosso 5º capítulo, certo? Que eram essas rebeliões da América, ok? Da América Portuguesa. E é isso, agora vocês precisam pesquisar, ler bastante e se aprofundar no conteúdo, tá certo? Então, bons estudos a todos e uma ótima aprendizagem. Eu deixo o meu abraço e até a próxima aula.